Se uma mancha persistente na nossa roupa que não sai já incomoda, imagine se for no rosto. Nós vamos falar hoje sobre melasma, uma condição crônica que gera manchas acastanhadas no rosto, principalmente em mulheres. Então fique atento ao nosso vídeo. Eu sou o Luiz Gameiro, médico dermatologista, e quem não se inscreveu no canal, aproveita já! Você já parou para pensar que a pele é o nosso cartão de visita? E qualquer pequena alteração nela já faz as pessoas perguntarem ou repararem em você de forma diferente, ou até mesmo você se olhando no espelho fica incomodado ou incomodada para sair para uma festa, ou para ir para o trabalho, ou para a escola. Então a importância da pele bem cuidada é essencial no nosso dia a dia e o quanto isso pode afetar o emocional. O melasma é um exemplo disso. Melasma é uma condição muito comum que a gente atende no dia a dia no consultório, que afeta principalmente mulheres, mas pode também afetar os homens. E as pessoas geralmente têm entre 20 e 40 anos quando se incomodam com o melasma. Ela é também chamada como a máscara gravídica ou a mancha de gravidez, porque hormônios da gravidez podem aumentar a pigmentação da pele, e isso é bastante frequente. E depois da gravidez isso pode reduzir, mas algumas manchas persistirem. E o que é então o melasma? Eu costumo explicar para os meus pacientes de forma simples que o melasma é um distúrbio crônico de pigmentação da pele. Ou seja, é uma condição que vai aumentar a quantidade de melanina, né, em determinadas áreas, principalmente do rosto. Isso é crônico porque melhora e piora. Então as pessoas não podem simplesmente fazer o tratamento, clarear a pele, sentir que está melhor e descartar, desconsiderar a necessidade de um acompanhamento, porque as manchas podem sim voltar e geralmente voltam, mas se você descuidar, elas podem voltar pior do que eram antigamente. E isso é interessante, uma analogia, como se fosse um pintor. Você imagina que um pintor vai pintar uma parede de marrom e ele tem uma quantidade de tinta que ele tem que colocar no pincel para passar para ter o tom exatamente igual a de uma outra parede ao lado. Só que se ele carregar a mão e colocar uma quantidade de uma camada maior de tinta, vai ficar destoado. E isso é uma boa analogia com o que é o melasma. A célula que produz melanina, que é o melanócito, ela acaba nessas áreas em que tem o melasma produzindo muita melanina. E a cor acaba sendo um tom acima, ou 2, 3 tons acima da pele normal. Isso é comum e interessante de a gente falar em relação à pele morena e à pele clara. A quantidade de melanócito, ou seja, da célula que produz melanina, é a mesma, só que a quantidade produzida de melanina é muito maior na pele morena do que na pele clarinha. Tá? E no melasma é como se houvesse uma alteração que a gente não sabe explicar ainda, porque em algumas partes da pele, principalmente do rosto, existe uma maior produção de melanina. E o melasma, como que ele se manifesta? Principalmente na área do rosto. E ele costuma ter um aspecto que é característico, que é a simetria. E o que é isso, Gameiro? É quando a mancha adquire como se fosse tivesse um espelho no meio. Então, se ela atinge essa área da bochecha, da maçã do rosto, ela acaba atingindo a outra também. Se ela pega a região de cima da sobrancelha de um lado, tende a pegar do outro também. Não exatamente, mas tende a ter essa equivalência, essa bilateralidade. Então você vê de um lado e vê do outro. Às vezes ela pega também a região em cima do lábio, né, a região do buço, que isso incomoda muito as pessoas, porque fica aquele tom mais acentuado da pigmentação. Queixo é outra área, e a região lateral do rosto, pegando alguns casos, pescoço inclusive, e mais raramente no colo e nos antebraços e braços, em alguns casos até na orelha. E o melasma ele se manifesta muito mais comumente em mulheres do que em homens. E por que isso? Aí a gente vai no fator relacionado a hormônios. Não só os hormônios que a mulher tem, então sim, a gente costuma falar que melasma acaba sendo, pelo menos no dia a dia, a gente vê isso de cada 10 pessoas que tem melasma, 9 são mulheres e 1 é homem. Então o homem tem melasma também, mas o fator hormonal é muito importante para desencadear melasma na mulher. Então, mulheres que estão em idade fértil principalmente, então de 20 a 40 anos é o período mais comum do aparecimento desse problema. Segundo lugar, mulheres que tomam anticoncepcionais.
Então é interessante, se caso você começou a tomar anticoncepcional e piorou a sua pele ou começou a manchar, converse com o seu ginecologista, o seu dermatologista, para ver se tem uma outra opção para você, se for o caso. Terceiro fator é relacionado à gravidez. Então, mulheres grávidas, geralmente por hormônios da gravidez, vão ter um aumento de pigmentação da pele. Então, as manchas tendem a aparecer nesse período, o melasma também é chamado de máscara gravídica ou mancha de gravidez. E lembrar que não só isso acontece no rosto, mas a grávida tem uma pigmentação mais escura das pintas, né? Então, as pintas tendem a escurecer um pouco mais durante o período da gravidez, depois volta ao tom normal. E o mamilo da grávida fica mais escuro, mais pigmentado, uma linha na região central da barriga vertical também tende a ocorrer, que a gente chama de linha negra, e até a pigmentação das axilas, da virilha e da vulva pode ficar aumentada nesse período de gestação. Importante a gente falar aqui que o melasma, apesar de não ser diretamente relacionado a um problema de saúde interna, ele pode sim afetar o emocional de algumas pessoas, porque ele está relacionado com a beleza, com a estética e, como eu falei no início, o nosso cartão de visita. Então todo mundo pode às vezes perguntar, nossa, você está com o rosto manchado, mas o que é isso? Já foi tratar? E isso incomoda a pessoa. Então essa questão emocional precisa ser abordada também com o seu dermatologista, porque existem formas de a gente tratar ou encaminhar adequadamente essas pessoas para receber ajuda especializada. E mesmo pessoas que às vezes têm uma mancha pequena no rosto, pode se sentir muito sobrecarregada emocionalmente com o melasma. Então converse isso com o seu médico. Qual a origem do melasma? Veja, eu costumo explicar para os pacientes 3 fatores são cruciais para o desencadeamento do melasma. De forma simples, o primeiro fator é relacionado à raça, à genética. Nós brasileiros temos uma origem étnica muito rica. Todos nós somos de alguma forma descendentes de branco, negro e índio. E essa mistura, essa miscigenação que dá à nossa pele, a pele bonita do brasileiro, né, a gente tem que ter orgulho dela, pode, com essa miscigenação de raças, favorecer essa discromia. Então, raças que não tem tanta miscigenação, tanta mistura, tende a ter menos melasma do que a pele, por exemplo, do brasileiro. E isso é uma característica nossa. O segundo fator é relacionado a hormônios. Então aqui, mulheres que tomam anticoncepcionais ou a questão da gravidez. Em alguns casos relacionados a doenças da tireoide. Então é importante conversar com o seu médico. E o terceiro fator é relacionado ao sol. É muito importante você proteger adequadamente a sua pele. Então a gente chama de fotoproteção completa. E a fotoproteção não é só o protetor solar, o filtro. Inclui outros fatores também essenciais, que é você usar chapéu quando tiver uma exposição intensa, usar óculos de sol, procurar a sombra, evitar o sol nos horários mais críticos, então das 10 às 3 da tarde, usar roupas apropriadas quando você tiver uma exposição intensa ou na prática de esportes. E filtro não é só aplicar uma vez ao dia e acabou. O melasma ele tem que ser protegido, né, dessa radiação de forma constante. Lembrar que o filtro dura 2 horas, no máximo. Né? Então você passou um filtro de manhã, às vezes sai para trabalhar às 7 da manhã. Quando é 9 horas, você não tem mais essa proteção. E às vezes é um momento que a gente vai ter a maior exposição ao sol, já não estamos protegidos mais, porque venceu a eficácia do filtro solar. Então o filtro solar precisa ser reaplicado 2, 3 vezes ao dia, se necessário. É importante ficar atento à sua rotina e acoplar o uso adequado do seu filtro solar. Ainda em relação ao filtro, o fator de cor, de base. Se você puder usar um filtro com base, é melhor, porque é uma proteção a mais do que aquele filtro sem base. Né? O filtro com base, que tem cor, ele tem substâncias que vão ajudar no bloqueio da radiação ultravioleta, que estimula aquele melanócito que a gente estava conversando inicialmente, que produz melanina. E filtro solar, fator 50 para cima, é o que a gente recomenda de forma geral. E como se livrar do melasma? Esse é o grande desejo de todos nós, tanto dos pacientes quanto dos médicos, dermatologistas que tratamos desse problema. A gente costuma falar que tratar melasma é um desafio. Cada caso é um caso. Existe a tendência da lesão dessas manchas persistirem, né, essas manchas acastanhadas, mas alguns casos melhoram sozinho e outros com medidas de proteção, ou quando o fator está relacionado com anticoncepcionais ou até a própria gravidez, isso tem uma tendência natural de ele melhorar. Mas se os casos são persistentes, aí é importante você tratar certinho com o seu médico,
usar o produto adequado para você e seguir num plano de tratamento. Não adianta você tratar, melhorou e esquece. O verão seguinte, né, porque o melasma costuma piorar muito no verão e dá uma certa trégua, uma certa melhora no inverno. Como regra geral, a gente fala quanto antes você tratar o melasma, melhor, porque à medida que ele vai ficando mais tempo, ele vai se tornando mais resistente. Igual aquela sujeirinha, você tem aí uma geladeira, por exemplo, que você não usa, deixa lá no porão da sua casa, aquela geladeira lá com a porta branca, a tinta branca que ela tem, tá tudo parado lá, você não está usando empoeirado. Depois de alguns anos você decide usar aquela geladeira. É igual quando você passa aquele pano úmido, já dá aquela boa melhorada, né? Porque você tira aquele pó que fica por cima. Mas a sujeira que está mais incrustada, aquela que está mais tempo, é mais difícil de remover. Outra pergunta que me fazem muito no consultório: melasma tem cura? Infelizmente, a gente não consegue falar em cura. Então, tratou, melhorou, não abaixa a guarda. Fique atento, continue na sua proteção. Às vezes você melhorou porque você está no meio do ano, no outono e inverno, depois logo vem o verão. Então, não deixe de cuidar. E o melasma é algo que você pode cuidar e deve o ano inteiro. Como o dermatologista pode te ajudar? Em primeiro lugar, diagnosticar exatamente o que é o melasma, porque às vezes a pessoa acha que tem melasma, mas pode ser um outro problema. Existem outros tipos de manchas e até câncer de pele que manifesta com manchas escuras no rosto, né? Um tipo de câncer de pele chamado melanoma, porque o melasma são manchas planas, né? E elas não coçam, né? Não ardem e não doem, também não sangram, não tem nada de sintoma relacionado, e geralmente bilateral. O câncer de pele ele tende a aparecer de um lado só do rosto. Mas por isso que é importante uma avaliação com o dermatologista para ele diagnosticar exatamente qual que é o seu problema. E o diagnóstico geralmente é clínico, a gente examina com luzes especiais e baseado na história, né, do exame físico a gente fecha esse diagnóstico. Raramente a gente precisa de um exame mais específico para isso. Agora, é fundamental também o dermatologista fazer uma avaliação do quadro emocional. Existe até um questionário que a gente pode fazer para avaliar o grau de interferência do melasma na sua qualidade de vida, né? Se está afetando o seu dia a dia no trabalho, na escola, se você se sente retraída ou evita até alguns eventos por conta da mancha, tudo isso é computado para se caracterizar o quanto o melasma interfere na sua qualidade de vida e, logicamente, ajudar, né? É um instrumento para poder ajudar você a receber o melhor suporte e atenuar esse sofrimento. E o tratamento eu costumo falar que é como se fosse uma pirâmide. A base do tratamento é a fotoproteção. Lembra que eu falei, e isso envolve não só o filtro solar, mas todas aquelas medidas como chapéu, óculos escuros, chapéu de aba larga, evitar o sol, ficar embaixo do guarda-sol, evita os horários mais críticos das 10 às 15 horas. E o segundo ponto do tratamento é o uso de cremes que o seu dermatologista vai passar para você usar em casa. E no geral envolve cremes à base de ácido retinóico, que é a vitamina A vitamina C, que tem um efeito clareador também, né? E corticoides que atuam desinflamando a pele, né? Mas tudo isso com prescrição médica para não prejudicar o seu rosto, e clareadores, né? Então a gente usa também clareadores mais potentes, como a hidroquinona, numa fórmula até combinada, ou às vezes o ácido azelaico, ácido cógico, ácido tranexâmico. Existem inúmeros clareadores que vão ser indicados de acordo com a sua pele, mas esses produtos podem ter sim efeitos colaterais na sua pele, então é importante saber como utilizar, qual que é o mais indicado para você e por quanto tempo. E se você tiver irritações, o que é uma irritação normal e o que não é normal, né? Porque se você estiver continuando com um produto que está causando uma irritação, isso pode inflamar a sua pele. E a inflamação, veja que interessante, ela pode também gerar mancha, que a gente chama de hiperpigmentação pós-inflamatória. Então tem que ter muito cuidado em relação a isso. É comum a gente ver também inflamação quando depila essa região do buço. A pele fica sensível, levemente avermelhada ou fica irritada, aí a pessoa toma sol e pode pigmentar. Então é muito comum acontecer esse problema de pigmentação na região do buço depois de uma depilação, que pode ser a depilação a laser ou com creme depilatório. Então tem que tomar muito cuidado. É mais fácil a gente prevenir uma inflamação do que tratar. Além disso, existem também medicações orais que podem ser prescritas, por exemplo, como
produtos que vão diminuir um pouco a intensidade da radiação, do dano da radiação na pele. Então serve como um protetor adicional. Veja, não é a fotoproteção oral, ela não é 100%. Ela é só um adjuvante, né? Um coadjuvante, ali, é algo que vai entrar a mais na sua proteção, né? E também ajudar no clareamento do melasma. Mas não é todo paciente que responde e ela não pode ser considerada uma fotoproteção sozinha. Ela é sempre algo a mais que é somado à fotoproteção com um filtro solar, com um creme que você vai utilizar. E a maquiagem é importante? Sim. A gente sabe que ela também é um fator de proteção e até, de certa forma, uma proteção física. E não esqueça da ordem. Primeiro você passa a medicação do melasma, em segundo lugar vai colocar o filtro solar e, por último, a maquiagem. Assim você faz uma proteção completa da pele. E aí, quando melhora o melasma? Quando que a gente espera? Até quando que eu tenho que esperar essa melhora do melasma? A ansiedade, né, que a gente tem de tratar aquele problema, aquela mancha. Veja, no geral a gente fala entre 3 meses até 1 ano, né, de tratamento. Então, melhor antes de 3 meses é difícil. Então, geralmente a gente passa o tratamento e fala, volta daqui 3 meses ou 2 a 3 meses, a gente já vai começar a ver melhor. Então, é importante você seguir firme, aderir ao tratamento que o seu médico prescreveu, para você não desistir e começar a ver o resultado, colher os frutos. É uma sementinha que você vai ali todo dia cuidando dela. Alguns melasmas são teimosos e esses casos a gente não pode baixar a guarda. Outros tratamentos podem ser indicados. Então, lembrando da pirâmide, a gente tem a base, que é o filtro solar, a fotoproteção, o meio da pirâmide, que são esses tratamentos, e o topo da pirâmide, que é importante, mas veja, a base continua sendo o mais importante de tudo. E também não dá para usar esses tratamentos que os médicos, né, que nós médicos passamos, se você não tiver uma boa fotoproteção. Primeira coisa que eu falo na consulta, você usa seu filtro solar adequadamente, certinho, com a rotina? Se você não tem esse hábito, não adianta, eu não vou poder passar produtos que vão deixar a sua pele mais sensível ao sol e gerar problemas. Então é essencial que você faça a fotoproteção para poder usar esses produtos e colher o resultado deles. E o topo da pirâmide são os procedimentos dermatológicos. Inclui principalmente os peelings químicos, que são peelings superficiais que a gente aplica na pele, como o ácido etinóico, por exemplo, o peeling de Gerstner, ácido salicílico, que vai descamar a camada da epiderme, vem uma pele nova e com isso a gente consegue uma melhora e diminuição da pigmentação. E esses peelings podem ser feitos seriados, principalmente na época de outono e inverno, a cada 2, 3 semanas. E o microagulhamento, que é um procedimento que começou a ser feito mais recentemente para melasma, que tem alguns resultados muito interessantes em alguns pacientes, mas pode também piorar o melasma. Então é importante ficar atento e conversar muito bem com o seu médico se vale a pena para o seu caso, o seu tipo de melasma e o seu tipo de pele. E além disso, procedimentos como laser, em alguns casos, podem ser indicados, mas também uma indicação muito específica e com muito cuidado. E antes de terminar, eu deixo aqui um estímulo para você continuar o seu tratamento firme. Não desista. E também para aqueles que já melhoraram, não pare o tratamento, não abaixe a guarda, porque esse melasma pode ser teimoso. Obrigado por assistir. Um abraço, até mais.